Bom dia, estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem. Então vamos lá. Nós vamos continuar hoje a aula que começamos ontem, falando sobre a potenciação, que é uma operação muito importante. Então eu preciso que vocês fixem bem essa parte e qualquer problema vamos tirar as dúvidas, tá? Então, nós vamos começar a aula usando o livro a partir da página 95. Vou dar um tempinho para vocês abrirem o livro para poder acompanhar. A página 95, ela inicia no exercício 15. Desculpa, no exercício 18, falando sobre a base 5 e o expoente 4. Então, fica dessa forma. 5 elevado à quarta potência, que vai dar 625. Dividido por 5, então 625 dividido por 5 vai dar 125, que é 5 elevado à quarta potência. O que é 5 elevado à quarta potência? É o 5 embaixo e o 4 em cima. Tudo bem? Na linha de baixo, ele pede 5 elevado à quarta potência. Então, é o 5 embaixo e o 4 em cima. O que significa? Que é o 5 multiplicado 4 vezes. Essa é a linha de cima. Embaixo é 5 elevado ao cubo, que vai dar 125. Então, se eu dividir 125 por 5, vai me dar 25. E 25 é 5 elevado ao quadrado. O que é 5 elevado ao quadrado? É 5 com um doisinho em cima. Aí, na linha de baixo, vai me dar 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. Então, 25 dividido por 5 dá 5. E quem é 5? 5 é 5 elevado a 1. Então, ficou 4 numa linha, embaixo 3, depois 2, depois 1. E 5 elevado a 1 é igual a 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1, que é igual a 5 elevado a 0. Então, na primeira linha e no final, eu tenho 5 elevado ao cubo, 5 elevado ao quadrado, 5 elevado a 1 e 5 elevado a quem? A 0. Tudo bem? Aí no item A está dizendo o que aconteceu com as potências de expoente 1 e expoente 0. Então, gente, toda vez que eu tiver um número elevado a expoente 1, o resultado é igual a ele mesmo. E toda vez que eu tiver um número elevado a expoente 0, o resultado é 1. Então, esse problema do expoente 0 é uma regra que diz que todo número elevado a expoente 0 é 1. Tá? Então, lá embaixo está escrito: potência de expoente 1 é igual a base. E potência de expoente 0 é igual a 1. Então, se eu tiver o seguinte, ó, como exemplo, 8 elevado a 1 é igual a 8. Então,
expoente 1, resultado é a base. E 8 elevado a 0 é igual a 1. Toda vez que o expoente for 0, o resultado é 1. Tudo bem? Bom, aí no exercício 20, está escrito o seguinte: e a potência de base 0 e expoente 9? Então, se eu multiplicar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 9 vezes, eu continuo tendo 0. E se eu fizer 9 elevado a 0, pela regra igual a 1. Então, 0 elevado a 9 é 0. E 9 elevado a 0 é 1. No exercício 19, tá? Eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui, ó, 3. Será que 3 elevado à quarta é igual a 4 elevado a 3? Não. Tá? Por que não? Se eu multiplicar o 3 4 vezes, então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu tenho 81. E se eu multiplicar 4 3 vezes, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Então, eu chego à conclusão que 81 é diferente de 64. Portanto, 3 elevado à quarta é diferente de 4 elevado a 3. Tudo bem? Bom, então, embaixo, na página 95, nós temos lá potências com expoente 2 e 3. Todo número elevado a expoente 2 é chamado quadrado. E todo número elevado a expoente 3 é chamado cubo. Por exemplo, 7 com o 2 em cima, eu leio 7 elevado ao quadrado. E 7 com expoentinhos 3 em cima, eu leio 7 elevado ao cubo. Então, gente, na imagem aí que vocês estão vendo lá embaixo na página 95, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, tá? Então, sobrepostos quer dizer um em cima do outro. Então, o primeiro quadrado que aparece aí é o quadrado roxo, tá? Então, quantos quadradinhos eu tenho de largura e quantos quadradinhos eu tenho de comprimento? Como eu já falei para vocês, comprimento é a linha horizontal e largura é a linha vertical. Então, ele tem 3 quadradinhos deitado e 3 quadradinhos em pé. Então, na página 96, está pedindo para calcular a área do quadradinho roxo. O que é a área? A área é comprimento vezes largura, tá? A área é comprimento vezes largura, tá? Então, qual é a área do quadradinho roxo? É 3 de comprimento e 3 de largura. Então, se eu fizer 3 vezes 3, vai me dar 9. Então, a área do quadradinho roxo é 9, tá? Agora, a área do quadradinho azul. Contem para mim quantos quadradinhos o azul pega. Ele pega 4 quadradinhos de comprimento e 4 quadradinhos do quê? De largura. Então, façam aí para mim. 4 de comprimento e 4
de largura, vai me dar resultado o quê? 16. E quem é 16? É 4 elevado ao quadrado. Como que eu escrevo 4 elevado ao quadrado? 4 com o 2 em cima. Tá? Como é que eu leio? 4 elevado ao quadrado. Agora, contem para mim quantos quadradinhos eu tenho no quadrado verde. Quanto de largura e quanto de comprimento. Quantos são? 5 de comprimento e 5 de largura, tá? Então, como que eu faço para achar a área do quadrado verde? Eu vou multiplicar 5 vezes 5, que vai me dar 25. E quem é 25? É o 5 com o 2 em cima, que eu leio 5 elevado ao quadrado. Tá? Façam a mesma coisa com o laranja e o vermelho. Vou esperar um pouquinho para dar tempo de vocês resolverem. Eles são irmãos, trabalham num banco e estão em home office, mergulhados nos dados de quase 6.000 pacientes anônimos atendidos no hospital, alguns infectados com o novo coronavírus. O desafio é tentar desenvolver um sistema que possa ajudar os médicos. O que aconteceu com o quadradinho laranja? Ele tem quanto de largura e quanto de comprimento? 6 por 6, que vai me dar 36. E quem é 36? É 6 com o 2 em cima. Como é que eu leio? 6 elevado ao quadrado. E o último quadrado é o quadrado vermelho, que tem 7 de comprimento por 7 de largura. Então, qual é a área do quadradinho vermelho? É 7 vezes 7, que vai dar 49. E quem é 49? É o 7 com o 2 em cima. Tá? Como é que eu leio? 7 elevado ao quadrado. A conduta respiratória mais adequada tem como espirrar, e seguindo aqui para baixo, ó, tem dicas oficiais, procedimentos, notícias, vejo por do Ministério da Saúde, as notícias. Tá? Agora, eu tenho no exercício 2, alguns cubos, tá? Então, no primeiro cubo, eu tenho 3 dimensões. Agora, não é só quadrado, que é comprimento e largura. Então, eu tenho largura vezes comprimento vezes altura. Tá? Então, para achar o volume do cubo, eu vou multiplicar. No primeiro cubo, ele tem 2 centímetros. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 elevado ao cubo, que dá 8. Por quê? Porque o comprimento é o mesmo da largura e o mesmo da altura. O cubo ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Aí vocês têm aí o cubo rosa, tá? Então, se nós observarmos, ele toma 3 quadradinhos. Então, ele tem 3 quadradinhos de comprimento, 3 quadradinhos de largura e 3 quadradinhos do quê? De altura.
Então, se eu multiplicar 3 por 3 por 3, vai me dar resultado 27. Tá? Então, o que eu leio? 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, gente, qual é a diferença entre área e volume? Área é só comprimento vezes largura. E volume é comprimento vezes largura vezes o quê? Altura. Agora, o cubo amarelo, se eu olhar, ele toma o quê? 4 quadradinhos. Então, ele tem 4 de largura, 4 de altura e 4 de comprimento 4, largura 4 e altura 4. Então, vai dar 64. Tá? Como é que eu leio? 4 elevado ao cubo, que vai dar 64. Tudo bem? Aí, o F. O F eu tenho 5 de largura, 5 de comprimento e 5 de altura. Então, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Então, como é que eu leio? 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. E o D, ele tem um quadradinho só. Então, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Que vai dar 1 elevado a quem? Ao cubo, que é o próprio 1. Bom, tudo bem. Então, quando eu falo em expoente 2, eu lembro de área do quadrado. Por que área do quadrado? Porque o quadrado ele tem duas dimensões iguais, comprimento e largura. E quando eu falo em cubo, eu tenho 3 dimensões. Comprimento, altura e largura. Então, são 3 comprimentos iguais. Certo? Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre o quê? Potenciação, tá? Então, é um assunto bem importante, que nós vamos agora, durante esses dias todos, tá? Durante esses dias todos, nós vamos estudar somente potência, para fixar bastante e tirar as dúvidas. Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser.